Parte 3 saiu. E aí, solzinhos iluminados, tudo bem? Bora pra história. Ó, eu duvido se vocês tiverem um pouco de noção, um pouco de ideia. Sabem por que que a Júlia saiu primeiro naquela escola? Porque o destino me livrou. Eu não tava aguentando mais nela. Então, por isso que eu falo, gente, tudo que vai e volta pra você pode ser tanto consequências boas quanto ruins. Então, se você fazer coisas boas, vai vir coisas boas. Se você fazer coisas ruins, vai vir coisas ruins. Tudo que você faz de bem volta pra você com bem. Tudo que você faz de mal pro outro, você vai ter que pagar. Você paga tantas coisas boas quanto as coisas ruins. Mesmo que o mundo não seja justo, uma hora ou outra você vai ter que pagar. E nem é por conta disso, porque quando a gente faz mal com a outra pessoa, a gente se sente mal com a gente mesmo. E quando a gente se sente bem, fazendo bem para outra pessoa, isso que importa, porque se a gente realmente fosse feliz, se a gente realmente fosse legal, a gente não estaria fazendo maldade para outras pessoas. Enfim, e tudo mais, eu tava extremamente no limite. O que que acontece? Antes de eu fazer o trabalho com a Ana Júlia, porque ela ficou sozinha, né? Aí ela começou a excluir a Carol, gente, só pra vocês terem ideia e noção de como elas eram falsas, umas com as outras até. E olha que elas andavam em grupo. Aí era um trabalho escolar, e eu odiava isso, mas só tinha trabalho escolar, então não tinha como fugir, porque cada mês parecia uma tortura. Ou daqui 2 meses, 3 meses era uma tortura. Só que ela começou a fazer um trabalho com a menina que eu não gosto. Eu vou colocar um nome fictício nela, que o nome dela vai ser Isabela. Aquela falciana, ela já me olhava torto, ela já não gostava de mim. Quando a Júlia saiu, a Ana Júlia resolveu conversar comigo, né? Ficar mais com a gente, mais comigo, mais com a Carol. O que que acontece? Eu vou falar bem no começo. Eu falei assim, nossa, elas de novo, pelo amor de Deus. Bem no comecinho do ano, depois das férias. Já em fevereiro, eu fiquei, ai, não aguento mais essa turma, essa sala. E eu falava pra minha mãe mudar de escola, mas ela não queria mudar de jeito nenhum. Passar mais um ano aqui com essas Salcianes por causa que só tinha trabalho. E não tinha como fugir, gente. Era nota, era coisa envolvida, então não tinha como fugir dessa situação. Mas aí eu acabei mudando de sala, e quando eu mudei de sala, eu fiquei um tempo e começou a pandemia. Mas enfim, aí eu comecei a me afastar delas, né? Aos poucos, porque eu não tava aguentando mais. Eu não tava no meu limite, como eu falei. Tava até ficando tóxico pra mim. E as duas, a Ana e a Ana Ju, oh meu Deus, a Júlia e a Ana Júlia que ficavam me ignorando no recreio. Até os nomes delas são parecidos, gente, só pra vocês terem noção, que eu até confundia. Eu juro, eu até tentava conversar com elas, só que eu falava, ah, ok, tipo, amiga. Mas elas eram, tipo, melhores amigas. Gente, é muito legal vocês terem a conexão. Eu até gostava disso e tudo mais. Só que, tipo assim, poxa, falar mal de mim, sabe? E aí ele começou a andar comigo na maior falsidade, sabe? É uma pessoa sem caráter. E também, gente, elas ficavam me excluindo, sabe? Às vezes até quando elas falavam comigo, né? Que era raramente. Mas a maior parte do tempo era exclusão. Era as duas juntas e eu. E às vezes a Carol. Porque a Carol ficava mais na dela, sabe? Mas até a Carol era falsa. Só pra vocês verem, era um grupo, gente, que era falsidade o tempo todo. Gente, eu juro, passou o recreio, um recreio que elas estavam juntas, e elas estavam na época discutindo alguma coisa de anime, algum filme, eu não sei o que elas estavam discutindo. Só sei que elas se fingiram que tava de personagem, e elas nem notaram que eu tava do lado delas. Tipo, elas nem viram nem nada do tipo, pra vocês verem como elas são as minhas amigas, né? Aí elas estavam tão focadas, e aí eu falei assim, quer saber, eu vou ficar parada aqui, vou parar, vamos ver se elas vão perceber alguma coisa. Não, gente. Elas começaram a correr, elas começaram a correr do nada. Não lembro se era correr ou andar rápido agora. E elas simplesmente me deixaram de lado. Eu fiquei mal, fiquei muito mal nesse recreio, mas aí que eu falei, quer saber, eu vou subir. Aí eu subi, fiquei na sala e fiquei calada. Dei um pio do que aconteceu e só continuei as minhas coisas. E esse foi a minha última gota d'água. Às vezes elas conversavam comigo e quem agora começava a ignorar elas era eu, sabe? Meio que inverteu o jogo, porque tudo que vai e volta. Gente, acho que eu sofri, acho que foi uns 3 anos, 4 anos com elas, por quê? Não era por conta que eu queria ser amiga delas e nada do tipo, porque eu sabia que elas eram minhas amigas, enfim. No começo, eu até achava que era da zoeira, que era da brincadeira, mas quando foi virar do quinto pro sexto ano, eu percebi que não.
porque elas estavam, tipo, o ano inteiro assim, não era uma brincadeirinha entre elas, porque isso era permanente, sabe? Elas falavam que ia mudar, tal. E eu até conversei com elas, só que não adiantou. Aí eu mesma comecei a me afastar, me excluir mesmo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque quando eu comecei a melhorar, parece que elas começaram a ter uma recaída, sabe? Elas começaram a ter depressão, ansiedade que elas estavam sozinhas, não sei o quê, sabe? Mas é lógico, né, gente? Na falsidade delas, elas têm que pagar as coisas que elas fizeram. Enfim, aí nesse que elas me deixaram ali sozinha. Mas enfim, aí eu cansei, eu até tentava fazer amizade, mas eu era uma pessoa muito difícil de fazer amizade, sabe? Eu não conseguia me comunicar direito com as pessoas, eu não conseguia me expressar de forma correta, sabe? Eu era assim, eu até sou um pouco fria, só que hoje eu me desenvolvi bem melhor. E eu só fui descobrir no último ano do ensino médio que eu tinha TDAH. Então, não sei se isso é por conta do meu TDAH, mas enfim. Como eu tô falando pra vocês, gente, TDAH não é um bloqueio pra pessoa, ai, que eu não consigo fazer isso. Mas enfim, mas eu tinha realmente bastante dificuldade na escola. Por isso que eu queria sair pra uma escola mais tranquila, sabe? E o grupo era chato, o povo não me aceitava. Eu até tenho uma história. Como eu falei, eu era muito rebelde e da zoeira, sabe? Então eu achava que era tudo engraçado, a brincadeira. Era uma pessoa muito infantil, sabe? Muito criança, na minha cabeça. E todo mundo tinha grupo na sala e ninguém, tipo, me aceitava. Até que no oitavo, no mesmo ano, quando tinha um trabalho de inglês pra fazer e podia ser em dupla ou em trio, sabe? E eu vi que tinha duas meninas lá, só que elas já tinham um grupinho, né? Só que elas estavam em duas. Aí eu falei, ah, eu posso fazer com vocês? Elas aceitaram tudo. Aí a gente desceu, eu comecei a fazer com elas, só que aí elas começaram a correr de mim, gente, do nada. Elas começavam a andar rápido, elas começavam a correr. Aí quando eu vi, elas estavam longe, começavam a rir da minha cara, sabe? E eu realmente não me esforcei, eu só voltei na sala e não falei mais nada, porque eu até falava pros professores que eles não iam me aceitar, sabe? E eu tentava, me esforçava. Até então, gente, eu fazia trabalho sozinha e eu conseguia tirar nota. E hoje eu dou beijinho, beijinho, tchau, tchau, sabe? Que não me afeta mais. Só me afetava por conta dos trabalhos mesmo que eram em dupla ou em grupo, mas enfim, o restante. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Aí a pessoa quer conversar comigo como se nada tivesse acontecido. Querida, eu sou lerda, mas eu não sou burra, não sou trouxa, não sou besta. Assim, retardada eu sou. Mas essas coisas não, tá? O povo se pagando de cine, pra mim, de som, sabe? Pelo amor de Deus, né? E o que acontece? O povo fica achando graça. Ai, como eu sou legal. Nossa. Como é galera, né? Mas na verdade, só tá se rebaixando, só tá se diminuindo. E depois que elas fizeram tudo isso comigo, ficavam me ignorando no recreio. Elas saíam, participavam de grupo, nem me chamavam, sabe? Gente, a Júlia foi embora, gente. Eu ri tanto dessa cena, só que, tipo assim, por fora, eu tava fingindo, nossa, que surpresa. Mas por dentro, gente, eu tava morrendo de rir. Como a vida me jogou. Nossa, acabou meu sofrimento. No começo eu fiquei triste porque a Ana Júlia ficou um pouco triste, mas nossa, eu não aguentava, gente. Por dentro eu tava assim, na maior felicidade. E toma, otárias. Porque o que acontece? A Ana Júlia só ficava com a Júlia. Aí a queridinha saiu. Ela ficou sozinha, né? Por quê? Porque o povo da outro grupo não aceitava ela. Ela até conversava com os outros grupos e tal, só que não era a mesma coisa porque ela acabava sendo a excluída. Aí ela começou a conversar comigo, que eu percebi.